Olá, bom dia a todos e a todas. Vamos iniciar agora o webcast do segundo trimestre de 2021. A apresentação será feita pelo CEO João Marques da Cruz, pelo CFO Henrique Freire, seguida de perguntas e respostas com toda a diretoria executiva. A plataforma com o chat para as perguntas já está disponível. O webcast está sendo transmitido exclusivamente pela internet e depois estará disponível no site de RI. Antes de dar início, gostaria de esclarecer que todas as declarações que possam ser feitas durante o evento constituem premissas da diretoria, bem como informações já disponibilizadas pela companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos e incertezas. Sendo assim, passo a palavra ao João Marques da Cruz para iniciar. Muito bom dia, Marília, muito obrigado. Bom dia a todas e a todos que nos estão aqui a ver. Vamos apresentar, como foi dito, os nossos resultados do segundo trimestre. E eu vou começar dizendo que os resultados foram bons. As empresas têm que ter sempre um nível de exigência grande. Nós temos um nível de exigência grande, mas a nossa apreciação do desempenho deste segundo trimestre foi claramente positiva. Bom, e é positiva porquê? Em primeiro lugar, pelos resultados financeiros, que verão na tela, na primeira página desta apresentação, onde temos os destaques deste ano. Os resultados financeiros, eles foram de praticamente 800 milhões de reais de EBITDA, que compara com 586 milhões de reais que tínhamos tido em igual período do ano anterior, ou seja, mais 36,3%. E um lucro, conforme está na tela, de 344,5 milhões, mais 45% que o ano passado. Por isso, o resultado, e eu estou a começar pelo fim, são positivos num ambiente que é desafiador. Um ambiente que tem dificuldades, mas a empresa, no seu conjunto, soube gerenciar as dificuldades e apresentar resultados robustos. Agora, falando um pouco dos vários negócios, o negócio de distribuição foi aquele que mais contribuiu para o acréscimo dos resultados e do EBITDA, e isso foi devido claramente à conjugação de vários fatores. Um aumento da demanda, é verdade, a demanda que estava no segundo trimestre do ano passado. O segundo trimestre do ano passado foi o primeiro trimestre da pandemia, por isso estava muito afetada pela redução do consumo. Neste momento houve um aumento muito significativo. As nossas áreas de concessão são áreas também de componente industrial, não somente, mas também. A área de concessão de Espírito Santo é uma área exportadora, por isso há a economia novamente a retomar com força. Isso contribuiu, de facto, para a distribuição. É verdade também que os reajustes tarifários que aconteceram entre o segundo trimestre de 20 e o segundo trimestre de 21 também contribuíram, mas da nossa parte nós conseguimos uma redução das perdas, e as perdas elas reduziram-se neste ano, no segundo trimestre, face ao início do ano. Um esforço grande que fizemos. É evidente que esse esforço de redução das perdas está alicerçado em reforço do CAPEX. Nós tivemos um grande aumento do CAPEX, como podem ver, 51% de aumento do CAPEX da distribuição, em que quer as melhorias de fornecimento, a expansão da rede, mas também o combate às perdas. Por isso tivemos uma margem bruta que subiu 30% e, como eu já disse, a distribuição é o segmento de negócio que mais contribuiu para o bom desempenho dos nossos resultados. Depois veio a transmissão.
E na transmissão gostaria de assinalar 3 aspectos. O primeiro aspecto é que a transmissão é, com a distribuição, os 2 segmentos que juntos justificam basicamente o nosso desempenho de resultado. Por isso as redes são a causa, redes, a distribuição e transmissão, são a causa do aumento do EBITDA. Segunda questão, nós estamos eu diria, a planejar o nosso futuro, porque indo aos leilões de transmissão, e fomos ao leilão de junho e ganhámos um lote, na verdade era o maior em disputa, era o lote 1, que liga Acre a Rondônia. Estamos preparando o nosso futuro. O terceiro aspecto, estamos entregando aquilo que prometemos. E por isso, entrada em operação comercial do lote Q e do lote 21, que estão em operação comercial, e concluímos a aquisição de um lote no Maranhão. Bom, relativamente à área de geração, trading e clientes, é uma área em que nós cumprimos, diria que, como se verá, temos no seu conjunto variações marginalmente positivas face ao ano passado, por isso cumprimos. Não são estas áreas que estão a justificar o desempenho que eu já referi, o aumento de 45% dos lucros ou de 36% no EBITDA, mas cumpriu-se com medidas de antecipação, e a palavra-chave aqui é antecipação, e anteciparmos às tendências de mercado, anteciparmos também à concorrência e pondo em prática medidas de mitigação de vários riscos. Um deles, o risco hidrológico, que é muito relevante, mas também outros riscos, como riscos de natureza financeira, de crédito, etc. Bom, este é o destaque que eu queria dizer. Passando para a página seguinte, é uma página em que nós temos algo sobre o nosso CAPEX. Nós, o ano passado, nos primeiros 6 meses, estou falando agora de 6 meses, os primeiros 6 meses do ano passado, o nosso CAPEX rondou os 750 milhões de reais. Este ano, como podem ver, é 1,2 bilhões. Isso foi um aumento muito significativo. É verdade que o ano passado, no primeiro semestre, especialmente no segundo tri, houve a postergação de várias obras que acabaram por ocorrer, mas nós vamos investir 2,1 bilhões este ano. A nossa média de investimento de CAPEX orgânico, isto é só CAPEX orgânico, nós estamos investindo, a única coisa que não é orgânico está ali escrito, como a nota no número 1, que é considerar a aquisição da Bluesol, mas é um pequeno detalhe. Estes números estão fundamentalmente CAPEX orgânico. Nós estamos investindo nestes 5 anos uma média de 2 bilhões por ano. Logo o ano de 2021 até está marginalmente acima da nossa média, mas enfim, ou seja, é um ano que vamos cumprir o nosso nível de investimento superior ao do ano passado, e o primeiro semestre foi particularmente importante em termos do investimento. Em suma, e com isso vou passar ao nosso CFO, ao Henrique Freire, que fará a apresentação, bons resultados, sólidos, ambiente difícil, medidas que anteciparam problemas e mitigaram riscos, CAPEX em linha com o nosso plano de negócios. São estas as minhas mensagens gerais. Henrique, tens a palavra. Olá, bom dia a todos. Pedi então que passássemos então aqui ao real, no slide 4. Temos aqui um breakdown da evolução do EBITDA entre o segundo trimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2021.
tanto na perspectiva societária como no ajustado. Sendo o ajustado basicamente limpo aqui de alguns efeitos não caixa, como é o caso da VNR e das IFRS, e do ajuste na margem da transmissão por conta do registro, seguindo as regras das IFRS. Portanto, aqui seguimos mais no ajustado a regra regulatória. Falando aqui da diferença de distribuição com um salto grande de 121 milhões em relação ao ano passado, 70 milhões decorrem de VNR, portanto, do valor novo de reposição, portanto, do reajuste associado aos ativos que não depreciam até ao final do período da concessão. E aqui, enfim, portanto, temos um ajuste ajustado de cerca de 50 que resulta, por um lado, do crescimento do mercado, vamos ver isso um bocadinho mais de detalhe, e por outro lado também já dos reajustes tarifários que ocorreram ano passado, essencialmente na EDP São Paulo, que já beneficiou o ano passado alguma subida do IGPM e algum ajuste na parcela B já em outubro, quando teve o reajuste no final do ano passado. A transmissão tem uma evolução de 62, aqui impactada pelo registro dos IFRS, pelas IFRS portanto, da conclusão parcial de alguns lotes aqui, nomeadamente lote 21, lote Q, e, portanto, lembrando aqui que já temos hoje, em operação total, já 5 lotes. Depois vamos ver um pouco mais de detalhe. A geração hídrica, melhor que o ano passado, lembrando que o ano passado tivemos um primeiro trimestre até mais desafiador, depois o segundo trimestre já foi mais equilibrado e tal, mas agora um pouco melhor. A crise hídrica, eu acho que aqui o ponto até fundamental, acredito que as vossas questões sejam para o que é que vem pela frente, o que é que nos guarda ao segundo semestre, porque, enfim, é realmente um desafio, está um cenário muito desafiador. Pensei, lembrando que o ano passado não teve em despacho, durante este período, agora este ano teve em despacho, ele tem um reajuste realizado da sua tarifa, da sua parcela fixa, que é reajustada em novembro, ainda assim é ligeiramente inferior, porque o despacho faz com que essa base de custo aumente um pouco, por um lado, e também lembrando que o ano passado tivemos aqui alguns ajustes que nomeadamente da ADOMP, que beneficiaram a margem de P100, e, portanto, foram correções feitas do ADOMP relativo a 2013, 14, e portanto, esse efeito não houve esse ano. Depois a comercializadora não tem um bom resultado face ao ano passado, lembrando no primeiro semestre esteve até melhor, atingiu 60 milhões, ou um valor superior, não foi tão destacado, mas de qualquer forma um ótimo resultado e um resultado acumulado muito consistente. Portanto, passámos em termos de EBITDA ajustado, de um total de 523 milhões para um total de 618. Portanto, acho que uma evolução muito positiva de 18%. Vamos passar ao próximo slide, por favor. Aqui vemos a evolução do lucro no trimestre. O que temos aqui a destacar, para além do ajuste do EBITDA, temos a destacar aqui a questão menos positiva do resultado financeiro, isto é por as questões já refletidas até relacionadas a IGPM, como o uso do bem público nas hídricas, e também, claramente, o IPCA, depois até destacamos ali um bocadinho esse impacto um pouco mais à frente. Aqui um destaque também positivo aqui para a equivalência patrimonial, que tem um resultado mais positivo, e um contributo positivo para esta melhora da nossa participada coligada, que é a Celesc. Ela tem vindo a melhorar resultados, não ainda no nível que nós gostaríamos, mas melhorando resultados de forma muito consistente. Se pudéssemos passar então ao próximo slide. Falando agora aqui de um pouco de distribuição e em termos para explicarmos aqui um pouco da margem e alguns dos efeitos que das principais iniciativas que temos tido. Nós temos aqui um crescimento de mercado da ordem das duas distribuidoras, na média, cerca de 16%, se bem que este crescimento é mais concentrado no segmento industrial e comercial, naturalmente, com a recuperação da economia, que é uma boa notícia, mas não se reflete tanto em termos do residencial.
o residencial, obviamente, que se este crescimento de 16% fosse homogéneo por todas as classes e, sobretudo, concentrado no residencial, teríamos um impacto maior na nossa margem do que temos assim. Portanto, os 16% não é um impacto direto tão amplo, mas, de qualquer forma, positivo e, apesar de estarmos a compararmos este trimestre com o período do ano passado, em que tínhamos, tanto que foi o segundo trimestre de 20, que foi um período de lockdown profundo nestas regiões e, portanto, ainda assim temos um crescimento residencial, acho que é uma boa notícia, acho que é uma notícia de consistência, portanto, esperamos aqui, enfim, continuar com este nível de mercado. As perdas cederam, nós vemos aqui uma queda nas perdas, quer dizer, continuamos com o nosso plano de compras, tanto com algum abrandamento que existiu o ano passado, até por limitações de circulação de equipas, alguns dos serviços tiveram suspensos, agora já estão a pleno, já neste trimestre, enfim, ainda com as restrições, obviamente, da pandemia, mas já na mar, e vemos um recuo. Ainda estamos cerca de 1,3 pontos percentuais acima das metas regulatórias, mais ou menos este valor igual nas duas distribuidoras, mas uma evolução ainda assim positiva. Um destaque aqui para a questão da recuperação da receita por real investido. Ele tem tido uma evolução positiva e eu acho que consistente, mais tecnologia que temos usado, mais meios digitais e portanto, quando vemos, em qualquer ângulo que possamos olhar para este número, vemos que este número tem tido portanto, tem tido uma evolução muito positiva que é decorrente da tecnologia. Se passar aqui ao próximo. Uma comparação que é sempre importante em relação ao EBITDA regulatório, como é que se compara a nossa performance com o EBITDA regulatório, e aqui trazemos os dados acumulados do semestre, não do trimestre, mas a visão de semestre. E na visão semestre nós vemos aqui um delta de um EBITDA regulatório que seria de cerca de 570 milhões para 760, portanto temos aqui 189 milhões acima. 121 é verdade que é por conta da VNR, que não é contabilizado no EBITDA regulatório versus o EBITDA societário, mas ainda assim vemos aqui um crescimento de 571 para 639. OPEX, consideravelmente mais eficientes do que no regulatório. Depois, a variação de mercado, que também tem com impacto positivo, não é? No agregado deste semestre. Depois, quando vemos e comparamos com valores menos, portanto, onde ainda temos um gap, as perdas e PEC-LD. A PEC-LD vamos falar um pouquinho mais à frente. É natural, eu acho que até as metas regulatórias aqui são muito desafiadoras, até para uma realidade talvez distinta daquela realidade económica que temos, onde na nossa área de implantação, um pouco distinta daquela que portanto, a meta é feita incorpora até históricos. Sabemos que houve uma degradação dessas variáveis, apesar dos números estarem muito controlados e portanto, este gap, de forma alguma, se degradou neste período. E as perdas, enfim, temos um espaço para evoluir, temos evoluído bastante nos últimos anos, ainda temos algum espaço para evoluir. Se vamos passar ao próximo. Ora, falando agora aqui de transmissão. Nós todos temos já de 8 lotes no nosso portfólio, 5 deles já em operação parcial, o total ou parcial, como o lote 24, o lote 11, depois o lote 7, estes no Maranhão, depois o lote Q, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, já em operação parcial, e o lote 21 também em operação parcial em Sarina. De destacar que já teremos uma RAP em 22, apontando, só coisa. Se nós considerássemos o nosso hoje na visão 2021, se estivéssemos aqui na visão de custos de 2021, ou de 2021, do ciclo 2021, a nossa RAP seria de cerca de 650 milhões do conjunto dos lotes que temos, considerando já o lote 1 que ganhámos no último leilão, que agrega uma RAP de cerca de 39 milhões. Quando nós temos aqui da entrada em operação, também aqui com as correções de inflação que se estarão atreladas, teremos até 2023
uma RAP em crescendo para este portfólio de 700 milhões de reais. Portanto, uma evolução positiva e, portanto, começamos aqui a ter uma fase de final de construção. Temos hoje, do total do nosso portfólio, 80% do CAPEX executado. Portanto, vamos do lote 21, do lote 18, e, portanto, se irá refletir de forma mais expressiva nos nossos resultados, não só por via da contabilidade das IFRS, também, digamos, por via de caixa e do chamado EBITDA regulatório. Se pudéssemos passar então aqui ao próximo. Aqui trazemos aqui uma visão aqui da gestão do risco hídrico, e eu acho que este é um tema crítico e sobretudo será crítico no segundo semestre. Nós partilhamos aqui também a nossa sazonalização. O primeiro semestre os resultados são muito consistentes, enfim, acho que não poderiam ser outros, não poderia haver expectativa de termos outros resultados. Acho que os nossos mitigadores funcionaram, a nossa comercializadora apresentou resultados muito, muito bons também. Portanto, eu acho que entregamos no acumulado do semestre uma margem de quase 600 milhões, acho que é um resultado muito, muito, muito sólido e muito consistente. Agora, a questão é, para o segundo semestre, como é que estamos aqui protegidos? Nós hoje temos boa parte do nosso hedge concentrado no terceiro trimestre, e temos um total de hedge total do ano de 22%, e quando comparamos só o segundo semestre, esse número sobe acima de 30%. Portanto, o hedge da proteção que temos para o segundo semestre é superior a 30% e concentrada até mais no terceiro trimestre, onde pensamos que as condições que estamos a viver hoje que se manterão bastante agressivas em termos de resultados. Muito desta energia foi adquirida até o ano passado. Nós acabamos por ter até um hedge com custos inferiores a R$200 por megawatt-hora, portanto, eu acho que estamos bastante confortáveis para enfrentar aqui o resto do ano, apesar de realmente as condições serem mais negativas do que aquelas que nós anteciparíamos se nos perguntassem isto há 6 meses atrás ou há um ano atrás, como é que seria a visão para este ano. Podemos passar ao próximo. Falando aqui um pouco de dívida ou da nossa alavancagem, pondo aqui um pouco em perspectiva. Nós, por um lado, estamos no final do período de construção das nossas transmissoras e, portanto, temos ainda um ponto em que temos o CAPEX executado e ainda não temos o benefício do EBITDA, pelo menos na visão do EBITDA ajustado. E, portanto, vemos aqui até uma evolução hoje, quando consideramos aqui no segundo trimestre um EBITDA ajustado, dívida líquida por EBITDA ajustado cerca de 2,8 vezes, quando em termos societários é cerca de 2 vezes. Isso tem a ver essencialmente com esse efeito que eu me referia. Vemos aqui também, em termos de custos e prazos, uma evolução positiva neste ano. Conseguimos aumentar um pouco os prazos, portanto, com emissões um pouco mais longas, aqui portanto, também concluindo os processos das nossas transmissoras. E vemos, obviamente, os nossos custos médios, uma evolução que é um bocadinho atrelada também aqui aos indexantes que aumentaram. Quando vemos aqui em termos de fluxo das amortizações das dívidas, temos aqui, digamos, um caixa mais ou menos equivalente ao remanescente aqui das amortizações que temos, e pondo aqui em perspectiva que para agosto contamos já fazer boa parte das novas emissões que temos previstas para o ano, nomeadamente na distribuição, portanto, que nos deixa aqui, portanto, não estamos perante nenhum risco aqui de refinanciamento que seja de algum relevo e, portanto, eu acho que temos essa situação perfeitamente controlada. Só aqui uma nota neste gráfico à direita em baixo, que é a nossa dívida bruta por indexador, só para colocar em perspectiva. Nós temos feito mais emissões da IPCA, debêntures de IPCA, sobretudo na transmissão, como vem aqui nessa, que é assim que deve ser, portanto, debêntures de infra de longo prazo, portanto, que nos permitem, enfim, adequar também esses fluxos aos fluxos das transmissoras. Naturalmente que muitos destes custos têm sido capitalizados à medida que é a construção, como mandam as regras. À medida
elas vão aparecer nas nossas demonstrações financeiras e, portanto, naturalmente que esses indexantes diretos, quando a gente vê mesmo o custo financeiro direto contra a dívida, vamos ver o evoluir disso, mas é porque no nosso período de consolidação vamos ver um maior peso de IPCA mais do que temos hoje de CDI, que é a dívida que temos, por exemplo, na distribuição e nas nossas hídricas. Se pudermos passar ao próximo. Uma nota aqui sobre os dados integrados, tanto dos nossos custos como de PEC-LD. Obviamente, comparar estes primeiros 6 meses do ano com 6 meses do ano passado, em que tivemos, primeiro, os 6 meses do ano passado com uma atividade bastante, com muitos deslocamentos de atividade entre um trimestre, entre semestres, por causa do lockdown e da pandemia, essencialmente no segundo trimestre. Portanto, é natural, quando a gente compara diretamente os custos de um trimestre com outro, que vejamos um aumento, isso é perfeitamente natural. Há uma pressão inflacionária também, isso não é para esconder, porque essa pressão inflacionária hoje já temos acumulado um IPCA acima de 8% e temos um IGPM claramente acima de 30%. Portanto, e obviamente que isso acaba por impactar mais o IPCA, mas o IGPM também arrasta alguma parte dos nossos custos de forma relevante. Eu talvez aqui desafiasse um bocado nessa análise, a sermos um pouco cautelosos quando nos comparamos e talvez até recuperar os números de dois, para vermos que essa evolução é bastante contida entre 19 e 21. Por exemplo, se olharmos para os custos da distribuição, também temos um portfólio de negócios que começa a ser um pouco diferente, com mais peso hoje da transmissão, mais peso do solar e serviços do que tínhamos atrás. Por exemplo, só a distribuição, estava a dizer, o número basicamente em termos nominais é muito semelhante. Se olharmos para a nossa base de custos em 19 com o número de 21. Portanto, enfim, eu diria que não há aqui nenhum ângulo de preocupação, continuamos com os custos a evoluírem abaixo da inflação de uma forma consistente e, portanto, enfim, essa expectativa de os custos continua a ser de evoluírem abaixo da inflação. Quando nós olhamos para a PEC-LD, PEC-LD é uma variável que chama muito a nossa atenção. Nós colocámos aqui a visão trimestre a trimestre desde o ano passado, porque ele, obviamente, que entre trimestres tem uma volatilidade. Portanto, são números que dependem muito, às vezes, de alguns eventos que acontecem num ou no outro trimestre. E, portanto, nós não devemos ter aqui uma leitura, digamos, precipitada quando olhamos de subir do segundo trimestre para o primeiro. Parece que aumentou 34 para 30, quer dizer, em perspectiva, quer dizer, e portanto não é tão relevante quando a gente coloca ali em relação, por exemplo, ao ano passado, que é o 4. Portanto, eu acho que o destaque aqui é que nós estamos com um custo muito controlado, uma PEC-LD perfeitamente em linha com a nossa expectativa, e portanto é uma das variáveis mais críticas, nós dedicamos mais tempo de gestão, juntamente com as perdas, sobretudo na distribuição, e portanto, enfim, eu diria ser aqui uma preocupação, e pelo contrário, é uma manifestação de que estamos perfeitamente com estas variáveis muito controladas. O OPEX por margem bruta, que é sempre uma boa referência, obviamente também impactado pela mudança de algum portfólio que temos de negócio, mas a evolução tem sido sempre no sentido positivo nos últimos anos. E se pudéssemos, agora aqui eu devolvia aqui a palavra ao João Marcos da Cruz para concluir então aqui a nossa apresentação. Muito obrigado. Muito bem, Henrique. Penso que após a apresentação do Henrique ficou claro o bom desempenho que tivemos neste trimestre, na verdade também neste semestre. E agora o relatório trimestral do ESG. Para nós a questão ESG não é um proforma, não é um dos muitos relatórios. É uma prática que nós damos muito valor. Nestes 3 componentes, como é evidente, do ESG. Componente ambiental, e a componente ambiental não é somente na geração, é também nas outras componentes, nomeadamente na distribuição e na transmissão, e por isso assinalar a expansão da certificação ambiental e de segurança em subestações na EDP Espírito Santo. Faz parte da componente ambiental. Obviamente que o avanço da energia solar, nós temos um objetivo de chegar a 1 giga em 2025 e é o nosso contributo
nesta área ambiental. Na área social, muito se poderia dizer, desde o que nós investimos, não gastamos, investimos em projetos sociais relacionados com a pandemia, mas estando a dias da inauguração do Museu da Língua Portuguesa aqui em São Paulo, dia 31 de julho, com a presença de vários chefes de Estado de países lusófonos, é óbvio que queria assinalar, sendo nós o principal patrocinador desse evento, a reabertura do Museu da Língua Portuguesa, que espero produzir pelo próximo da Estação da Luz. Também com o BNDES e outras empresas aderimos ao programa Resgatando a História, está relacionado com a preservação do património histórico brasileiro, e quando se fala património histórico brasileiro é também fácil juntar que também tem alguma coisa a ver com Portugal, por razões históricas que todos sabemos. Sem dúvida que estamos dando força ao programa de inclusão e diversidade, com várias realizações de âmbito social e com vários parceiros. Temos governança, gostaria de destacar o nosso orgulho de termos 1/3 do Conselho de Administração com mulheres. Penso que é importante esse equilíbrio, quer seja equilíbrio de mais mulheres quando a maioria é homem, ou vice-versa, mas termos este equilíbrio de género é algo que faz parte da matriz de todas as empresas que olham para o futuro. Logo faço questão, na apresentação dos resultados, de apresentar o nosso relatório trimestral de ESG e ser eu a dizer a importância que reveste para nós. A página seguinte é a última e ela diz respeito aos riscos. Na verdade não é a última, é a penúltima, peço desculpa. Aos riscos. Normalmente uma empresa, quando fala com o mercado, fala das realizações. Mas nós queremos falar das realizações, que acho que são boas, mas focar os vários riscos. E é evidente que o Brasil vive, todo o mundo, mas o Brasil tem fatores específicos. O risco hidrológico é muito grande no Brasil, porque a matriz de geração é muito hídrica, e nós estamos muito expostos a essa hidrologia. A pressão que há de caixa nas distribuidoras, enfim, vários riscos. Mas aquilo que queria dizer-vos não é que nós não conhecemos os riscos, ou que nós escondemos os riscos. Os riscos existem, mas nós gerenciamos os riscos. Porque o que se deve fazer não é omitir os riscos, é gerenciar os riscos, é ter conhecimento. É verdade que há risco de contraparte no ambiente geral em todo o país. Mas nós implementamos medidas concretas de gerir esse risco. Quando se entra num contrato de transmissão, há possibilidade de desvio de tempo e desvio de orçamento. Mas nós gerenciamos através de contratos full EPC com construtoras, com os chamados EPCistas. O mesmo se aplica. É evidente que os reajustes que aconteceram o ano passado, e diga-se de passagem, vão acontecer este ano, vão fazer pressão social para inadimplência e para perdas, além da pressão da Caixa relacionada com o PLD. Mas temos medidas concretas para todas estas situações e os números demonstram que está controlado. Por isso, em suma, há riscos. Estamos controlando e mitigando estes riscos. Agora sim, vai ser a última página, que é como é que este ano de 21 se enquadra nos 4 pilares da nossa estratégia até 25. Estratégia de crescimento. Estamos com um crescimento muito focado nos segmentos core, e os segmentos core são, antes de tudo, redes, distribuição e transmissão. Distribuição orgânico,
transmissão, eu diria, mais inorgânico, porque nós temos a necessidade de comprar, eu quase diria, comprar direitos de construção, através de leilões ao mercado secundário. A disciplina financeira, eu penso que o mercado tem a prova que nós demonstramos disciplina financeira. Nós fomos a leilões recentes, ganhámos uns, perdemos outros. Fomos ao leilão da C3ET, bidámos com determinado valor que o mercado sabe. Mas não vamos a valores que outros entendem dever. Eu não comento nunca os atos dos outros, mas comento os nossos. Nós demonstramos na prática disciplina financeira, queremos crescer, mas não é um crescimento a qualquer preço. Exatamente para que o nosso total shareholders return seja aumentado para o nosso acionista. A eficiência, quer através da rotação de ativos, que é uma forma de reciclagem de capital, quer no controle dos custos, como aliás o Henrique demonstrou. E queremos, obviamente, juntar inovação e sustentabilidade, posicionando a EDP como um líder na transição energética. E acho que falar da transição energética é um bom ponto para terminar esta fase. A transição energética é a nossa preocupação, nós queremos ser solução na transição energética. E agora devolvo a palavra à Marília, vamos para a fase seguinte do Q&A. Obrigada, Marcos da Cruz e Henrique. Vamos iniciar aqui, então, as perguntas e respostas. A primeira pergunta vem da Carolina Carneiro, analista do Credit Suisse. São duas perguntas. Sobre custos gerenciáveis na distribuição. Houve aumentos em outras despesas provisões. Podem abrir, se tiveram alguns não recorrentes de fato? Acha que teremos tendência de alta? A segunda pergunta é na participação da EDP no leilão da C3ET. Pode passar uma visão sobre upsides e riscos desse ativo e justificar o nosso bid? Acha que tem outros ativos de interesse nesse segmento, mesmo com tanta competição? Ok. Então vamos à primeira, por ordem. Quando nós comparamos o segundo TRI de 21 com o segundo TRI de 20, há aqui um fator que não podemos esquecer. Este fator chama-se Covid. O segundo TRI de 20 foi o início do Covid no Brasil, basicamente. E sabemos que houve muita postergação de ações, de obras, de CAPEX também, é verdade. Eu referi há pouco o valor do CAPEX e de custos. Por isso, quando nós comparamos um trimestre que é mais normal, que foi o segundo TRI deste ano, com o segundo TRI do ano passado, que não foi de todo normal, é evidente que parece que há um aumento de custos. Mas isto tem a ver com a base, porque os custos, e eu vou passar a palavra ao João Brito Martins, que é o VP de distribuição, os custos estão controlados. Os custos estão controlados. Esta é a minha resposta geral. Então, João, vamos à resposta específica. Claro, obrigado, João. E de facto a resposta é essa, os custos estão controlados. Eu trago aqui um número que, quando comparamos, talvez um semestre que seja mais comparável do que este, não seja o 2020, mas quando comparamos os custos na distribuição no primeiro semestre de 19 versus o primeiro semestre de 21, nós temos em 2019 tivemos 404 milhões de reais em OPEX e em 2021, desculpem, tivemos 400 milhões de reais, ou seja, 4 milhões abaixo. Portanto, acho que mostra que estamos com os custos mais do que controlados, abaixo da inflação. Isto é fruto do trabalho que temos feito nos últimos anos, de melhoria de eficiência, de mudança na forma de gestão, por exemplo, das equipas de campo, do despacho centralizado, de ganhos de produtividade e medição da produtividade destas mesmas equipas, de avanço na agenda da digitalização e, portanto, tudo isso está a fazer com que estamos com o nível de custos controlado. Claro, como o João referiu, o ano passado, pelo tema de proteção de caixa, no início da pandemia, tomámos várias decisões ou de postergação de CAPEX ou de postergação de OPEX, exatamente para percebermos qual é que seria o impacto real
que a pandemia teria na nossa atividade. E por isso é quando comparamos o segundo trimestre do ano passado com o segundo trimestre deste ano, de facto registramos um aumento, mas é fruto dessa circunstância do início da pandemia. Quando comparamos 2 semestres de 2019 com 2021, o primeiro semestre, né, desses 2 anos, vemos que há uma redução nominal dos nossos custos e, portanto, mostra que a nossa agenda de eficiência está forte, está ativa e, portanto, os custos estão controlados. Muito bem, obrigado, João. Segunda questão dizia respeito à transmissão. E falava especificamente da C3ET. O valor que nós bidamos é público. Isso não vou repetir, é público. E ficámos bastante longe da entidade que venceu o BID. Ficámos a aproximadamente 700 milhões de reais, ou seja, 30%, um bocadinho mais de 30% do BID que foi vencedor. Nós gostaríamos de ter acrescentado esta empresa no nosso portfólio, por isso é que tiramos. Achamos que essa empresa tem potencial, não é por termos perdido que a empresa passa a ser má. É uma empresa que precisa de um grande turnaround. Nós achamos que somos capazes, temos know-how para fazer esse turnaround. E tem componentes, de alguma forma, de greenfield que nos agradavam. Basicamente, C3ET representa como ganhar um leilão médio todos os anos, nos próximos anos. Logo, era uma empresa que nos agradava, daí termos bidado. Agora, é evidente que a empresa tem problemas atuariais, contingências diversos, e fomos prudentes com a nossa disciplina financeira. Não deu a outras entidades que bidaram e que ganharam. Logo, sobre a C3ET, francamente, é isso que gostaria de dizer. Eu vou passar ao Luís Otávio, que é o nosso VP de transmissão, não somente para, obviamente, dizer o que entenda sobre a C3ET, mas mais para falar da transmissão e das oportunidades e a maneira como encaramos o negócio de transmissão. Luís. Bom dia a todas. A oportunidade da C3, o João já descreveu muito bem, ela ultrapassa e entra também em questões de dívida. A empresa fez uma análise profunda sobre o tema e tinha uma oportunidade de crescimento ali. Nós continuamos vendo outras oportunidades no chamado mercado secundário e no próprio leilão. Lembrando, no último leilão, nós fomos vencedores aí de um lote Roraima-Acre e entendemos que o mercado ainda tem oportunidades de consolidação, outras consolidações, né? E, por exemplo, temos o caso de Goiás, que deve ir ainda talvez este ano, é uma nova consolidação a ver. É uma questão da remuneração e dos riscos associados a isso. Quanto à ótica de geração, de transmissão, desculpa, nós estamos preparados com tecnologia de subestações, 230 e 500 kV, comprovado pela entrega que fizemos até agora. Enfim, concluindo, continuamos atentos ao mercado de leilão e atentos à consolidação em mercado secundário. Muito obrigado, Luís. Marília, outra. A próxima pergunta vem do Caio, da Esparta, e também um complemento da Carolina Carneiro, também no mesmo tema. Gostaria de entender em que níveis de preço a companhia está redeada para o segundo semestre de 2021, como estamos vendo o cenário hidrológico para 2022. Muito bem. Bom, começando pela parte mais simples, esperemos que chova em 2022. Mas eu não sei se alguém no planeta Terra tem uma bola de cristal fantástica. Já li várias notícias sobre o El Niño, El Niña, enfim, mas eu sou incompetente para ninguém na EDP tem a competência de prever chuvas a longo prazo. Agora, há algo que é muito relevante, isso não é previsão, é a realidade. Se nós olharmos, não para este ano, mas para os últimos anos, para os últimos 10 anos, o Brasil coloca
nos últimos 10 anos, 5 deles como anos particularmente secos. Ou seja, os anos secos são muito mais frequentes. Para além deste último, enfim, bater o recorde de ano seco, este que estamos vivendo, mas mais importante é cada vez há mais anos secos. E isso tem um impacto no sistema elétrico, onde tem ainda um peso relevante hídrico. Indica-se, isto é até a justificação para algumas das nossas opções estratégicas que são conhecidas. Dito isso, eu passaria novamente ao Luís Otávio, que tem a responsabilidade também da geração para o planejamento energético, para dar a resposta. Bom, falando sobre a análise nossa, que é o Operador Nacional do Sistema, utilizando o dado público, né? Nós devemos chegar aí em torno de 10% em novembro. Logicamente, teremos que fazer uma recuperação dos reservatórios durante o período de chuvas. Isso quer dizer que a necessidade de rede ela deverá entrar dentro do próximo ano, 2022. O que isso significa? Nós, como os senhores sabem, nós fazemos rede sempre de forma antecipada, temos uma posição longa para 2022 e temos uma posição de rede de 20%. Lembrando aos senhores o que o Henrique disse na apresentação nossa, que nós temos particularmente para o segundo semestre mais do que 30% de rede, com um preço bastante razoável na casa aí de R$200. Ou seja, pergunta 1, achamos que estamos para o que tem? Sim, entendemos que 2022 vai existir uma extensão de térmicas sendo despachadas, automaticamente um deslocamento de GSF, automaticamente preços ainda mais elevados que o natural no período molhado. Mas, para esses ingredientes, nós continuamos com a posição que já tínhamos estudado anteriormente para o ano que vem. Ligeiramente longas e temos já rede de 20%, que é um volume para quem está longe bastante razoável. Muito obrigado, Luís. Marília. A próxima pergunta vem do Vitor, sobre o endividamento da companhia e a perspectiva ainda de aumento, é ainda de aumento ou estabilização. Além disso, também tem uma pergunta relacionada ao mesmo tema, perguntando sobre a perspectiva olhando para o aumento da taxa de juros. Muito bem, boas perguntas. O Henrique é que irá dar a resposta, somente enquadrando. Nós, neste momento, estamos com um rácio de 2,8 de dívida líquida sobre a líquida, e esse rácio, ele está totalmente dentro do nosso planejamento e das nossas premissas. É evidente que há uma regra. As empresas, tal como há pouco na resposta do Luís, relacionado com previsões, as empresas não fazem previsões próprias. Nós conhecemos e analisamos as previsões das entidades oficiais. Mas dito isso, passo ao Henrique, ao nosso CFO, Henrique Freire, para responder. Certo. Não, só dar nota, vamos ver, em relação à questão da dívida do aumento, nós atingimos este período com uma dívida bruta de cerca, ou dívida líquida, desculpe, de cerca de 8 bi de reais. Isso corresponde a um pico, de alguma forma, porque também temos agora o período em que o contributo da transmissão ainda não é total e, portanto, nós quando fazemos essa incorporação do EBITDA da transmissão, quer dizer, está lá a dívida, está lá o CAPEX, mas não está ainda o EBITDA. Portanto, isso vai naturalmente equilibrar um bocadinho para a frente. Mas, de qualquer forma, como dizia aqui o João, eu acho que nós temos um patamar equilibrado, isso também está bem claro na nossa política de dividendos. E, portanto, enfim, eu acho que a gente antecipa essa equilibrada com a dívida, equilibrada com a dívida e a distribuição de dividendos e os investimentos que teremos pela frente.
Em relação à questão dos juros, naturalmente que os juros vão subir, isso a expectativa é totalmente do mercado. Aliás, hoje vivemos uma situação ímpar no mercado brasileiro, que foi que tivemos com a taxa CDI na prática abaixo da inflação e, portanto, muitas dívidas, digamos, com taxas negativas, quer dizer, quase uma coisa meia absurda na realidade brasileira. E, portanto, é natural que essa situação já tem sido vindo a ser corrigida, vá até final do ano, a expectativa é continuar a aumentar a taxa CDI. O IPCA, que acaba de alguma forma influenciar também as dívidas emitidas, IPCA+, portanto, essas que têm a taxa fixa do seu momento de emissão, mas o IPCA é variável. Mas eu diria que nós temos um negócio também com um hedge natural muito eficaz para esses aumentos. Por um lado, as tarifas da distribuição têm um indexante que acompanha muito a inflação e as transmissoras que têm a sua RAP, a sua receita, também acompanhando a inflação, no caso aqui mais o IPCA. E, portanto, isso naturalmente vai funcionar como um hedge natural para esses aumentos. Pode haver um descasamento dentro do ano, que há um período em que a tarifa aumenta no mês e o aumento que é revista e a inflação pode impactar mais no curto prazo alguma dívida. Mas isso, digamos, numa perspectiva anual, está perfeitamente controlado e hedgeado com forma, digamos, equilibrada entre a receita e esse custo. Portanto, acho que é basicamente, espero ter respondido à sua questão. Obrigado. Muito bem, Henrique. Obrigado. Marília. A próxima pergunta agora é sobre a reforma tributária, vem do Marlon. A companhia tem feito um excelente trabalho nos últimos anos, com estratégia bem fundamentada e uma ótima gestão. Em relação à possível taxação de dividendos sendo discutida na reforma do imposto de renda, além da redução dos tributos pagos pela companhia, gostaria de saber se a companhia já estuda o que pode ser feito mesmo antes da aprovação da reforma. Muito bem. Antes de tudo, obrigado pela sua apreciação. Nós trabalhamos todos os dias, todas as 3.300 pessoas diretas e milhares de terceirizados que trabalham na EDP no Brasil. O nosso objetivo é criar valor para os acionistas, para a sociedade. Relativamente à reforma tributária, obviamente que acompanhamos e muito. É a nossa obrigação acompanhar. É evidente que sabemos que a reforma tributária ainda não está estabilizada, mas estamos analisando as várias componentes. É óbvio que, à medida que ficar mais estabilizada, nós tomaremos medidas no quadro da lei, para nos defendermos e defender os nossos legítimos interesses. Só gostaria de assinalar que esta reforma está avançando para padrões OCDE, o que é normal. É preciso não esquecer que nos países OCDE, quer seja da América Latina, quer da Europa, quer da América do Norte, existem também outras realidades que no Brasil ainda não existem. Estou, por exemplo, pensando em consolidação da taxação, consolidação do lucro tributado, ou seja, tem-se que ver a reforma num equilíbrio global. E, na nossa opinião, ainda estamos longe de ter esse equilíbrio e ter uma avaliação da reforma. Mas posso-vos garantir que é um assunto que nós acompanhamos muito de perto, que é um assunto de preocupação. Mas achamos que, enfim, que no fim tudo irá para equilíbrios também. Temos preocupação, mas não achamos que seja um tema que nos vai pôr em causa os nossos negócios de uma maneira muito significativa. Henrique, podes complementar, por favor? Claro. É um bocado na linha do que, é prematuro também estarmos a fazer exatamente como vai ficar. Há alguns pontos da reforma em si que nos preocupam, nomeadamente uma tributação em cascata, portanto, o princípio de tributar menos o lucro e tributar, digamos, a distribuição de resultados, acho que isso é um padrão OCDE, como dizia o João,
e, portanto, acho que isso, alguma coisa por aí poderá convergir. Pior é quando, em termos de grupos empresariais, digamos, a compensação entre empresas, de uma holding, a não consolidação tributária, esses efeitos eu acho que podem ser muito penalizadores da forma como ela foi apresentada. Acreditamos que até ela estabilizar e seja alterado, naturalmente que aí poderá ter impacto até na nossa estrutura societária, não é? Na nossa organização e, em geral, nas empresas no Brasil. E, portanto, que os grupos empresariais seriam impactados da forma como hoje estão organizados, de forma muito relevante. E, portanto, portanto, a maneira de mitigar isso seria fazer alterações e, portanto, fundir algumas empresas e diminuir os níveis entre holdings e subholdings. E, portanto, acho que esse seria um caminho possível. Mas, pronto, depois, enfim, continuamos a ver. Enfim, eu naturalmente que é muito prematuro estarmos nesta fase a tirar aqui ilações, mas acreditamos enfim, que algum bom senso no final poderá sair e, portanto, que os grupos não sejam tão penalizados. Portanto, essa acho que é a grande preocupação. Os níveis de imposto e reduções e tributação também do nível de dividendos também nos pareceu excessivo, portanto, não equilibrado, portanto, uma lógica em que haveria uma compensação e, portanto, o Governo tem estabelecido uma lógica que seria mais para direcionar comportamentos e não tanto um aumento efetivo da carga. Isso não nos pareceu equilibrado da forma como estava a proposta, mas sabemos que ainda há um caminho negocial pela frente e, portanto, enfim, a primeira reação acho que seríamos bastante cautelosos em termos do qual será o resultado final. Mas pronto, mas obviamente que estamos a analisar tudo e, enfim, e poderá sim ter impacto na forma como estamos hoje, a forma como gerimos o negócio, naturalmente. Isso é verdade para nós, como para todas as empresas do Brasil. Obrigado, Henrique. Amélia. Ótimo. A próxima pergunta vem do Fernando Magalhães. Bom dia, parabéns pelo resultado. Gostaria de perguntar se a empresa tem uma meta para a composição de sua fonte de geração no longo prazo, ou seja, se pretende equilibrar geração hídrica, solar e eólica, e quais as expectativas para projetos de solar? Muito bem. A empresa, neste momento, está investindo em solar. Nós temos hídricas, como sabemos. Nós não investimos em eólica neste momento, desde há muitos anos. Temos uma meta muito clara, ambiciosa, de 1 giga em solar em 2025. Essa meta é uma combinação, quer do solar descentralizado, quer solar utility scale. Temos várias formas concretas de atacar o mercado, de ser competitivos no mercado. Mas vou passar ao Carlos Andrade, que é o nosso VP também de solar, entre outras coisas, de cliente, para dar a resposta. Carlos. Obrigado, João. O nosso grande crescimento em geração nesses próximos 5 anos, como bem disse o João, estará na geração solar. Como comentou o João, nosso objetivo é chegarmos a 1 giga de capacidade instalada em 2025. Hoje nós temos, esse 1 giga dividido entre geração distribuída e geração centralizada, o chamado utility scale. Nós estamos desenvolvendo projetos de geração centralizada, temos pelo menos 2 projetos em desenvolvimento, os quais começarão a gerar energia a partir de 2024, esses de larga escala nós temos feito em conjunto com a co-irmã EDP Renováveis, e outra parte, a outra metade do 1 giga vai estar na geração distribuída. Hoje temos já instalados 51 megawatts pico na geração distribuída, mais quase 50 já contratados e em construção, portanto chegaremos nos próximos meses num total de 100 megawatts pico. Isso representa hoje mais ou menos 1% da capacidade instalada total de solar no Brasil inteiro, incluindo B2C, B2B, larga escala, pequena escala. Em 2025, a nossa projeção com 1 giga é que isso representará 5% do mercado. Ou seja, queremos dar um salto, você multiplicar por 10 vezes
a nossa capacidade instalada de solar e aumentar em 5 vezes a nossa participação no mercado. Portanto, uma missão muito grande, muito focada, quer dizer, essencialmente focada no B2B, seja o B2B, quer dizer, cliente corporativo de larga escala, seja também, temos ali buscando também um nicho de PMEs ou pequenas e médias empresas na geração distribuída. Mas essa é a nossa grande missão. Muito bem, Carlos. Ficou muito claro. Maria Lia. A próxima pergunta é: quais foram as ações que a EDP tem tomado nos últimos meses em investimento social face à pandemia? Muito bem. Pergunta importante. A responsabilidade social das organizações é sempre relevante, então em momentos de pandemia ainda mais. Eu vou passar diretamente à Fernanda Pires, a nossa VP de Pessoas e ESG, para dar a resposta. Obrigada, João. Bom, sabemos que a pandemia não acabou e, como o João já reforçou, nós temos uma agenda ESG consistente. Olhando especificamente o pilar social, a gente continua com a responsabilidade em fazer fortes investimentos. Essa agenda sempre fez parte da agenda da EDP, mas desde o início da pandemia, no ano passado, a gente estruturou uma frente específica de combate à fome e também para ajudar o sistema de saúde com insumos hospitalares e melhorar a sua estrutura também para comportar os atendimentos. E a gente continua com essa agenda em 2021, realmente mais de 5 milhões, distribuídos entre os estados de São Paulo, Espírito Santo, Ceará e Tocantins. A gente também tem dialogado bastante com o poder público para identificar as necessidades. E para além das ações esse ano de combate à fome e a questão da saúde, que são temas muito urgentes, nós montamos também um comitê de inovação social, visão de olhar mais a médio e longo prazo, e aí sim projetos de geração de renda, empreendedorismo periférico e outras iniciativas que combinem mais com a agenda de médio e longo prazo. Obrigada. Muito obrigado, Fernanda. Da minha parte, vou passar a palavra à Marília, só dizendo que foi um prazer estar com todas e com todos. Reafirmar que a Marília e todo o nosso time de RI está à vossa disposição para vos apoiar, para que continuem a seguir o título da EDP aqui no Brasil. Marília. Obrigada. Concluímos aqui, então, a sessão de perguntas e respostas. As demais perguntas que não foram respondidas aqui nesse webinar serão respondidas posteriormente pela equipe de RI. Agradeço a atenção de todos e até o próximo trimestre.